Ele me chamou de peso morto, na frente de todos. Virei as costas e nunca mais voltei. Meu nome é Vanessa. Tenho 32 anos. E essa é a história de como eu morri e renasci na mesma noite. Não morri de verdade, claro. Meu coração continuou batendo. Meus pulmões continuaram funcionando. Mas algo dentro de mim se despedaçou naquela sexta-feira de abril, no salão de festas de uma cobertura em Águas Claras, diante de 20 pessoas que mal conheciam meu nome, mas que testemunharam minha humilhação como se fosse um número de entretenimento. Eu devia ter percebido os sinais antes. Todos eles. As críticas disfarçadas de conselhos. Os elogios que sempre vinham acompanhados de um mas. A forma como Fábio olhava para mim quando eu falava algo em público. Aquele olhar de quem tolera, mas não respeita. Eu devia ter saído muito antes. Mas o amor, ou o que eu achava que era amor, me mantinha presa numa teia invisível de expectativas, promessas vazias e uma esperança insistente de que as coisas iriam melhorar. Fábio era lindo. Todos diziam isso. Alto, olhos castanhos penetrantes, sorriso fácil que conquistava qualquer um. Trabalhava numa agência de publicidade renomada, filho de empresário, sempre bem vestido, sempre com a palavra certa na ponta da língua. Quando me conheceu, eu era recepcionista num consultório odontológico na Asa Sul. Ele entrou para uma consulta de emergência, me olhou como se eu fosse a coisa mais interessante daquele dia, e 3 meses depois, estávamos morando juntos. No começo, era mágico. Ele me levava para jantares caros, me apresentava como a mulher da minha vida, dizia que eu era especial, diferente das outras, mas com o tempo, as flores murcharam. Os elogios se transformaram em observações cortantes. Vanessa, você podia se arrumar melhor quando a gente sai, né? Você não acha que devia voltar a estudar? Assim você pelo menos teria assunto para conversar com meus amigos. Eu pago tudo aqui em casa. O mínimo que você podia fazer era manter as coisas organizadas. Eu engolia e tentava ser melhor. Melhor para ele, melhor para nós, melhor para esse futuro que ele sempre prometia, mas que nunca chegava. A festa de aniversário do pai dele foi organizada com pompa. Maurício completava 60 anos, e Fábio fez questão de estar lá, impecável, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Eu estava ao lado dele, vestindo o único vestido bom que tinha, tentando não parecer deslocada no meio daquela gente de sobrenome importante e carteira recheada. A noite estava transcorrendo bem até o momento da sobremesa. O champanhe já tinha circulado algumas vezes, as conversas estavam mais soltas, e alguém, um primo de Fábio, acho, fez uma piada sobre casamento. E aí, Fábio? Quando é que você para de enrolar e casa logo com essa moça? Risadas educadas ecoaram pela mesa. Eu sorri sem graça, sentindo meu rosto esquentar. Fábio tomou um gole de vinho, e eu vi aquele brilho no olho dele. Aquele brilho que eu já conhecia. O brilho que vinha antes de algo cruel. Casar com ela? Ele riu, olhando ao redor como se estivesse prestes a contar a piada do século. Tá louco? Ela é um peso morto. Tá comigo só porque eu sou bom. O silêncio foi instantâneo, pesado, sufocante. Eu não respirei, não pisquei. Apenas senti meu corpo inteiro congelar, como se cada célula tivesse parado de funcionar. Olhei ao redor. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras fingiram não ter ouvido. A mãe de Fábio coçou a garganta e murmurou algo sobre trazer mais café. Mas Fábio continuou rindo, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de arrancar minha dignidade com as próprias mãos e jogado no chão para todos pisotearem. Meus olhos arderam. Minha garganta fechou. Mas eu não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Fábio me olhou com aquela expressão de desdém disfarçado. Vanessa, senta. Não precisa ser dramática. Eu não respondi. Não havia palavras. Apenas uma certeza fria e cristalina se instalando no meu peito. Eu nunca mais seria nada para ele. E ele nunca mais seria nada para mim. Atravessei o salão, desci os 3 andares de escada porque não conseguia esperar o elevador, e saí para a rua. O ar frio de Brasília bateu no meu rosto, e só então as lágrimas vieram, silenciosas, queimando. Eu não sabia ainda, mas aquela foi a última noite em que Fábio teve poder sobre mim. Passei a noite inteira sentada no banco de uma praça perto da rodoviária do plano piloto. Não tinha para onde ir, não imediatamente, pelo menos. Voltei ao apartamento na Asa Sul apenas uma vez, na segunda-feira seguinte, quando tinha certeza de que Fábio estaria no trabalho.
Peguei o que cabia numa mochila, algumas roupas, meus documentos, uma foto da minha mãe, que morreu quando eu tinha 17 anos, e R$ 120 que estavam guardados numa gaveta. Fábio me ligou 7 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Na 8ª tentativa, ele mandou mensagem. Para de drama. Volta pra casa, a gente conversa. Como se humilhação fosse assunto para conversa. Como se desprezo fosse coisa que se negocia. Bloqueei o número. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Dormi 2 noites no banco duro da rodoviária, com a mochila apertada contra o peito e um olho sempre aberto. O medo era constante. Medo de ser roubada, medo de não conseguir, medo de ter cometido o maior erro da minha vida ao sair. Mas toda vez que esse pensamento vinha, eu lembrava do riso de Fábio, da forma como ele disse aquelas palavras, e o medo de voltar era sempre maior. No 3º dia, consegui um emprego numa padaria na Asa Norte. Nada glamouroso. Acordar às 4 da manhã, atender cliente, limpar mesa, servir café. O salário era mínimo, mas era meu. Pela primeira vez em anos, eu tinha dinheiro que ninguém podia usar como argumento contra mim. Foi a dona da padaria, Dona Marlene, que me indicou a pensão em Ceilândia. Tem uma conhecida minha que aluga quartos. É simples, mas é limpo. E ela é gente boa. Anotei o endereço num guardanapo e fui no mesmo dia. A pensão ficava numa rua tranquila, com um portão verde descascado e um quintal cheio de plantas. Quando toquei a campainha, quem abriu foi uma mulher negra de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental florido e um sorriso que me desarmou instantaneamente. Você deve ser a moça que a Marlene falou. Entra, filha. Não fica aí no sol. Dona Aparecida. Esse era o nome dela. E desde o primeiro momento, ela me tratou como se me conhecesse há anos. Me mostrou o quarto, pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira e uma janela que dava para o quintal. Não tinha luxo, mas tinha paz. 200 por mês com água e luz inclusos. Se quiser cozinhar, a cozinha é compartilhada. Só não faça bagunça. Ela cruzou os braços, me avaliando com aquele olhar que só mãe tem. E você tá bem, menina? Parece que carrega o mundo nas costas. Eu não planejava chorar. Mas algo na voz dela, na forma como perguntou, fez tudo desmoronar. Sentei na beirada da cama e deixei as lágrimas caírem. Dona Aparecida não disse nada. Apenas sentou ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e esperou. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. Sobre Fábio, sobre a humilhação, sobre o medo de não conseguir sozinha. Ela ouviu cada palavra, assentindo de vez em quando, sem interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo. Filha, eu não sei quem é esse rapaz, mas agradeça a Deus por ter te mostrado quem ele era antes de você desperdiçar mais tempo. Homem que humilha a mulher não é homem, é coisa pequena. E você não é peso morto coisa nenhuma. Você só estava carregando peso demais nas costas. Ela apertou minha mão. Aqui você tem um lugar, e enquanto tiver teto e comida, você vai se reerguer. Mas tem que prometer uma coisa. Não desiste de você, nem nos dias ruins, porque eu tô vendo nos seus olhos que você tem fogo. Só precisa parar de deixar os outros apagarem. Prometi. Naquele quartinho simples, com uma mulher que mal me conhecia, eu fiz a mim mesma uma promessa. Eu ia provar, para mim, não para Fábio, que eu valia muito mais do que ele disse. Os meses seguintes foram intensos. Trabalhar na padaria, voltar para casa exausta, estudar à noite. Dona Aparecida me emprestou livros, me ajudou a me inscrever no EJA para terminar o ensino médio, e estava sempre lá com um café quentinho e uma palavra firme quando eu pensava em desistir. Dor não mata, filha. Dor ensina. E você está aprendendo a ser forte de verdade. E ela tinha razão. Cada dia era uma lição. Cada pequena conquista. Um tijolo na reconstrução de quem eu era. Terminei o ensino médio em 8 meses. Me inscrevi num curso técnico em gestão financeira. E foi lá que algo mudou de verdade. Eu era boa com números. Muito boa. Os professores perceberam. Me chamaram para a monitoria. Depois, me indicaram para um estágio em uma empresa de logística no CIA. Era meio período, mas pagava melhor que a padaria. E pela primeira vez desde que saí daquela festa, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. Eu não era um peso morto. Eu era uma mulher renascendo das cinzas. E ninguém, nunca mais, ia me fazer esquecer disso. 3 anos se passaram desde aquela noite em Águas Claras.
3 anos que pareceram uma vida inteira. Eu não era mais a mesma Vanessa que saiu daquela festa de mãos vazias e coração despedaçado. Eu tinha me reconstruído, tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz. O estágio na empresa de logística do CIA foi meu trampolim. Comecei arquivando documentos, organizando planilhas, fazendo café para reuniões. Mas eu observava tudo. Cada processo, cada negociação, cada decisão. Fazia perguntas, anotava respostas, estudava à noite o que via de dia. Em 6 meses, fui efetivada como assistente administrativa. Em 1 ano, coordenadora de processos internos. Foi durante esse período que descobri meu dom. Eu entendia de números, mas mais que isso, eu entendia de pessoas. Sabia quando um fornecedor estava tentando empurrar um contrato ruim. Sabia quando um cliente estava inseguro e precisava de dados concretos. Sabia como transformar caos em ordem, prejuízo em lucro. Meu chefe na época, seu Antônio, um senhor sério de uns 50 anos, me chamou na sala dele numa terça-feira de novembro. Vanessa, você já pensou em ter seu próprio negócio? A pergunta me pegou de surpresa. Eu, que há pouco tempo limpava mesas numa padaria, ter meu próprio negócio? Eu não tenho capital, seu Antônio, nem experiência suficiente. Ele sorriu, tirando os óculos e limpando com a camisa. Capital a gente arruma. Experiência você já tem. E coragem. Coragem eu sei que você tem de sobra. Pensa nisso. Pensei. Por semanas não pensei em outra coisa. Conversei com Dona Aparecida, que me ouviu com aquela atenção silenciosa de sempre. Medo todo mundo tem, filha. Mas e se der certo? Você vai ficar se perguntando isso pro resto da vida? Ela estava certa. Sempre estava. Usei minhas economias, peguei um pequeno empréstimo e abri minha empresa. VR Consultoria Tributária e Gestão. Um nome simples, profissional. Aluguei uma salinha no setor comercial sul, comprei 2 computadores usados e comecei a bater de porta em porta oferecendo serviços para pequenos comerciantes que, como eu um dia, não tinham muitos recursos, mas precisavam de organização. Os primeiros meses foram aterrorizantes. Poucos clientes, muitas contas, e aquela voz na minha cabeça, a voz que soava suspeitamente como a de Fábio, dizendo que eu não ia conseguir, que eu não era boa o suficiente. Mas eu provei que aquela voz estava errada. Um cliente indicava outro. Um trabalho bem feito gerava 5 novos contratos. Em 1 ano, tive que contratar 2 pessoas. Em 2, mudei para um escritório maior no plano piloto. Em 3, estava prestando consultoria para empresas médias e grandes, incluindo alguns órgãos públicos. Meu faturamento multiplicou. Minha confiança também. Comprei um apartamento pequeno, mas meu, na Asa Norte. Coloquei uma foto emoldurada de Dona Aparecida na estante da sala. Ela reclamou, dizendo que estava feia demais para moldura, mas sei que ficou emocionada. Comprei roupas boas, aprendi a usar maquiagem, comecei a frequentar eventos do setor empresarial. Não para impressionar ninguém, mas porque eu merecia ocupar aquele espaço. Foi num desses eventos, um congresso sobre gestão tributária no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que conheci Rodrigo. Ele era advogado, especializado em direito empresarial, viúvo há 2 anos, com um jeito calmo e um sorriso triste que escondia muita história. Conversamos sobre casos complexos, sobre a burocracia brasileira, sobre como era difícil empreender nesse país. Mas também rimos. E no final da noite ele me pediu o cartão. Posso te ligar? Não para falar de trabalho, só para conversar. Eu hesitei. A última vez que confiei em alguém, fui destruída. Mas Rodrigo tinha algo diferente no olhar. Respeito. E foi esse respeito que me fez dizer sim. Saímos algumas vezes. Jantares simples, conversas profundas. Ele nunca apressou nada, nunca exigiu nada. Apenas estava presente. E foi justamente essa presença gentil que me assustou. Eu estava acostumada a lutar, a me defender, a provar meu valor. Mas com Rodrigo, eu não precisava fazer nada disso. Eu só precisava ser. Vanessa, você não precisa carregar tudo sozinha o tempo todo. Ele me disse uma noite, enquanto caminhávamos pelo parque da cidade. Você já provou que é forte. Agora pode descansar um pouco. Mas eu ainda não sabia descansar. Ainda não sabia confiar completamente. E talvez por isso, quando o Rodrigo começou a falar em algo mais sério, eu recuei. Não porque não gostasse dele, mas porque eu ainda estava aprendendo a me amar. E sabia que só conseguiria amar alguém de verdade quando estivesse inteira.
Ele entendeu e continuou ao meu lado, sem cobranças. A vida estava boa, melhor do que jamais imaginei. Até que numa manhã de quinta-feira, minha secretária entrou na minha sala com uma proposta de parceria. Vanessa, tem um empresário querendo marcar uma reunião. Ele está tentando reerguer a carreira e precisa de consultoria completa. Nome dele é Fábio Mendes. Meu sangue congelou. O nome ecoou na minha mente como um fantasma do passado. Fábio. Respirei fundo. Fechei os olhos. E quando os abri novamente, já sabia o que fazer. Agenda para a semana que vem. Sala de reuniões principal. Ela assentiu e saiu. E eu fiquei ali, sozinha no meu escritório, olhando pela janela para a Brasília que me viu renascer. O passado estava prestes a bater à minha porta. Mas dessa vez, quem abriria seria uma mulher completamente diferente. A semana que antecedeu a reunião foi estranha. Eu me peguei oscilando entre a raiva e a indiferença, entre o desejo de cancelar tudo e a curiosidade mórbida de ver o que havia sobrado do homem que um dia me destruiu. Dormi mal na maioria das noites. Sonhei com aquela festa, com o riso dele, com o silêncio constrangido das pessoas ao redor da mesa. Mas toda vez que a ansiedade ameaçava me dominar, eu olhava ao redor do meu escritório, as paredes decoradas com certificados e prêmios, a vista para o eixo monumental, a agenda cheia de compromissos importantes. Eu não era mais aquela mulher quebrada que saiu de Águas Claras sem rumo. Eu era Vanessa Rocha, CEO da VR Consultoria, e ele estava vindo até mim porque precisava. Rodrigo percebeu minha inquietação. Na noite anterior à reunião, ele passou lá em casa com comida japonesa e aquele jeito calmo dele de estar presente sem sufocar. Você tá diferente essa semana, ele disse, enquanto arrumava os pratos na mesa. Quer conversar? Eu suspirei, sentando no sofá e abraçando uma almofada. Lembra que eu te contei sobre o ex que me humilhou numa festa? Ele parou o que estava fazendo e me olhou com atenção. Lembro. O idiota que disse que você era um peso morto. Ele marcou reunião comigo. Amanhã. Ele não sabe que a empresa é minha. Rodrigo veio se sentar ao meu lado, pegando minha mão com delicadeza. E como você tá se sentindo com isso? Essa era a diferença entre Rodrigo e Fábio. Fábio nunca perguntava como eu me sentia. Ele simplesmente decidia como eu deveria me sentir. Não sei. Uma parte de mim quer cancelar. Outra quer esfregar na cara dele tudo que eu construí. E tem uma parte pequena, bem pequena, que ainda dói. A dor não vai embora só porque você venceu, Vanessa. Mas você não precisa provar nada pra ele. Só pra você mesma. E você já fez isso. Ele tinha razão. Mas mesmo assim, eu precisava desse encontro. Não por vingança, mas por encerramento. Você vai ficar bem? Ele perguntou, beijando minha testa. Vou. Eu sempre fico. A manhã chegou fria e ensolarada, típica de Brasília em julho. Me arrumei com cuidado. Escolhi um conjunto de blazer e calça cinza, salto escarpão preto, cabelo preso num coque elegante, maquiagem impecável, mas discreta. Coloquei os brincos de pérola que tinha comprado com meu primeiro bônus. Olhei no espelho e vi uma mulher poderosa olhando de volta. Cheguei ao escritório às 8 da manhã. A reunião estava marcada para as 10. Revisei os dados que minha equipe tinha levantado sobre Fábio. O cenário não era bonito. A empresa da família havia falido 2 anos atrás, envolvida em escândalos de sonegação e contratos fraudulentos com o governo. O pai dele, Maurício, estava respondendo o processo. Fábio tinha perdido o emprego na agência de publicidade após uma campanha desastrosa que gerou prejuízo milionário para um cliente. Desde então, ele estava tentando se reinventar como consultor autônomo, mas sem estrutura, sem credibilidade e, aparentemente, sem clientes. Às 10 horas em ponto, minha secretária me avisou pelo interfone. Vanessa, o senhor Fábio Mendes chegou. Meu coração acelerou, mas minha voz saiu firme. Mande entrar. Respirei fundo. Ajeitei os papéis na mesa. Cruzei as mãos e esperei. A porta se abriu. Fábio entrou na sala com aquela confiança performática de sempre. Sorriso ensaiado, terno bem cortado, provavelmente o último bom que ainda tinha. Ele começou a falar antes mesmo de olhar direito para mim. Bom dia, eu sou Fábio Mendes, muito prazer em conhecer. E então ele me viu. O sorriso morreu no rosto dele. A pasta que segurava quase escorregou das mãos. Ele piscou várias vezes, como se estivesse vendo um fantasma. Vanessa? Eu não sorri. Não me levantei. Apenas inclinei a cabeça levemente, mantendo o olhar fixo nele. Bom dia, Fábio. Senta. Ele ficou parado ali,
parecendo completamente perdido. O Fábio confiante, articulado, sempre pronto com uma resposta, tinha desaparecido. No lugar, estava um homem inseguro, processando o impossível. Eu não sabia que eu era a CEO desta empresa. Completei com frieza. Pois é, surpresas acontecem. Ele finalmente se moveu, sentando na cadeira em frente à minha mesa, como se suas pernas tivessem esquecido como funcionavam. Seus olhos percorreram o escritório. Os diplomas na parede, os prêmios, a vista panorâmica. Vanessa, Caramba, isso é impressionante. Você construiu tudo isso? Eu construí. Silêncio. Um silêncio denso, carregado de história, de dor, de palavras não ditas. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Olha, sobre aquela noite. Sobre o que eu disse. Eu estava bêbado. Não foi nada sério. Só uma piada idiota. Eu sempre soube que você era inteligente. Sempre acreditei em você. Menti. Cada palavra era uma mentira. E nós dois sabíamos disso. Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e o olhei diretamente nos olhos. Fábio, vamos ser honestos um com o outro. Pelo menos dessa vez. Você não acreditava em mim. Você me via como um acessório. Alguém que existia para te servir, te admirar e te fazer parecer generoso por aguentar alguém como eu. Ele abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão. Eu não terminei. Ele fechou a boca. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, Fábio me ouviu de verdade. Fábio estava pálido. Suas mãos seguravam a pasta no colo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele tentou manter a pose, a máscara de homem bem-sucedido, mas eu via as rachaduras. Via o desespero mal disfarçado atrás dos olhos que um dia me fizeram acreditar em promessas vazias. Eu continuei, e cada palavra saiu precisa, controlada. Quando você disse na frente de todos que eu era um peso morto, você não estava bêbado. Você estava sendo honesto. Aquela era a forma como você realmente me via. E sabe o que é engraçado, Fábio? Por muito tempo, eu acreditei em você. Acreditei que eu realmente não valia nada sem você. Ele tentou interromper. Vanessa, Não. Minha voz saiu mais firme. Você teve anos para falar. Agora é minha vez. Ele recuou na cadeira. E eu vi algo que nunca tinha visto antes. Fábio com medo. Não de mim, mas do que eu representava. Tudo o que ele disse que eu nunca seria. Naquela noite eu saí daquela festa sem nada. Sem dinheiro, sem casa, sem dignidade. Dormi em banco de rodoviária. Trabalhei em padaria. Morei num quartinho em Ceilândia que mal cabia uma cama. E sabe o que eu descobri nesses anos todos? Que o único peso morto naquele relacionamento era você. Ele engoliu seco. Eu carregava você, Fábio. Carregava seu ego, suas inseguranças, sua necessidade constante de se sentir superior. Você me diminuía para se sentir grande. E eu deixei. Essa é a minha única culpa nessa história. Eu deixei. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. Não lágrimas de arrependimento genuíno, eu sabia. Eram lágrimas de autopiedade. De um homem que estava vendo seu castelo de cartas desmoronar. Eu fui um idiota, ele murmurou, a voz rachada. Eu estraguei tudo. Perdi você, perdi minha carreira, perdi tudo. E agora tô aqui, tentando recomeçar, e eu preciso de ajuda, Vanessa. Eu preciso dessa parceria, por favor. Ele estava implorando. O homem que um dia me fez sentir pequena estava ali, diante de mim, se fazendo de vítima das próprias escolhas. Eu me levantei devagar, caminhando até a janela. Olhei para a cidade lá embaixo, para a Brasília que me acolheu quando eu não tinha nada, que me viu reconstruir cada pedaço de mim mesma. Sabe o que é engraçado, Fábio? Durante muito tempo, eu sonhei com esse momento. Sonhei em te ver arrependido, em te mostrar o quanto você estava errado sobre mim. Mas agora que você está aqui, eu não sinto raiva, nem satisfação. Eu só sinto nada. Virei para encará-lo. Você não vai ter essa parceria, não porque eu queira me vingar, mas porque você não é bom o suficiente. Os dados estão todos aqui. Apontei para a pasta sobre minha mesa. Minha equipe fez uma análise completa do seu perfil profissional. Você não tem estrutura, não tem credibilidade no mercado e, mais importante, você não tem caráter. E eu não faço negócios com gente sem caráter. Ele se levantou cambaleante, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Vanessa, por favor, eu tô desesperado. Eu preciso dessa chance. Eu vou mudar. Eu juro que... Não. Minha voz cortou o ar como uma lâmina.
Você não vai mudar. Homens como você nunca mudam. Vocês só aprendem a disfarçar melhor. E eu não vou ser a mulher que te dá mais uma chance para me decepcionar. Caminhei até a porta e a abri. A reunião acabou. Pode ir. Fábio ficou parado no meio da sala, parecendo um menino perdido. Ele tentou mais uma vez. Você sempre foi melhor do que eu, Vanessa. Eu sempre soube disso. E eu tinha tanto medo que você descobrisse que eu precisei te destruir primeiro. Finalmente, uma verdade. Mas era tarde demais. Eu sei, respondi calmamente. E agora você vai ter que viver com isso. Ele passou por mim, os ombros curvados, o terno caro parecendo uma fantasia que não cabia mais. Parou na porta, olhou para trás uma última vez. Eu sinto muito. Eu também, eu disse. Sinto muito por mim mesma, por todo o tempo que desperdicei acreditando que eu precisava de você para ser alguém. Ele saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. E então, finalmente, eu respirei. Naquela noite, jantei com Rodrigo e Dona Aparecida no meu apartamento. Contei tudo. Cada palavra, cada olhar, cada sentimento. Dona Aparecida segurou minha mão através da mesa. Você fez a coisa certa, filha. Vingança é uma coisa, dignidade é outra. Rodrigo sorriu, orgulhoso. Você não precisava provar nada para ele, mas você provou tudo para você mesma. E é isso que importa. Ele estava certo. Eu não venci porque humilhei Fábio de volta. Eu venci porque me recusei a deixar que a dor me definisse. Porque transformei cinzas em alicerce. Porque me tornei a mulher que sempre fui capaz de ser, mas que ninguém, nem mesmo eu, acreditava que existia. Olhei para os dois. As pessoas que me acolheram quando eu não tinha nada e me amaram quando eu ainda estava aprendendo a me amar. Obrigada, eu disse, a voz embargada, por acreditarem em mim quando eu não acreditava. A gente só viu o que sempre esteve lá, menina. Dona Aparecida disse, os olhos brilhando. Você nunca foi peso morto. Você era diamante coberto de lama. Só precisava de tempo para brilhar. E ali, naquele apartamento que era meu, com pessoas que me amavam de verdade, cercada pela vida que construí com minhas próprias mãos, eu finalmente entendi. O peso que Fábio falou nunca foi meu. Era dele. E sempre foi. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.